E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui conosco para mais uma jornada de conhecimento bíblico e teológico aqui no nosso podcast Em Frente. Já deixa o like aí, curte, comenta e compartilha. Isso é importantíssimo, tá bom? Você tem que compartilhar esse vídeo, você tem que compartilhar esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e sejam abençoadas também. Então, se você gosta, comenta aí embaixo, curte, compartilha e não esquece, tá? Você tem que se inscrever no canal também. Tá? É verdade. Não é, Aline Exato. e Gisele? Verdade. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que passa por aqui. Propagar a palavra do Em Frente. Isso, tem muita gente que passa por aqui, assiste o vídeo e não escreve. Exato. Se inscreve no canal para ajudar a gente, tá? Ativa o sininho das notificações para que sempre que sai episódio novo, toda semana tem episódio novo, então sempre que sai episódio novo, você vai ser avisado. E se tiver algum assunto aqui que a gente tá falando, te lembrar de uma pessoa específica, já clica no botãozinho aí que tem do lado de compartilhar, a setinha que vai pra frente, já manda pelo WhatsApp mesmo, né? Em frente, ué. Isso aí. Manda em frente. Não é pra frente, não, é manda em frente. Muito bem, senhoras e senhores, estou muito bem acompanhado novamente, minha esposa Gisele, por favor. Dê o seu oi aí. Olá, gente, tudo bem? Tô aqui animada pro assunto de hoje, que é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre. A Gisele vai ser a sabatinada de hoje. Ah, É nem verdade. vem. Isso aí. Tô pronta aqui pra mandar muita pergunta pra ela. Isso aí, minha colega Aline também, com a gente aqui no Em Frente. Vamos compartilhar informações, tá? Vocês vão parar de graça. Tá bom. Mas alguns assuntos você domina mais. Então, assim, não tem jeito. Outros assuntos o Renan vai dominar mais. Então, hoje você foi a escolhida da rodada. Escolhida da vez. Muito bem, gente. Olha, antes da gente começar o nosso assunto, nós vamos falar sobre o livro de Atos hoje. Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar uma pincelada aí na vida de Paulo também, não é? Antes da gente começar, eu queria falar o seguinte. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Eu queria falar sobre a Autoescola Adriano, do nosso amigo Adriano. Alô, Adriano, aquele abraço pra você. Olha só, você que tá precisando aí tirar a carteira de habilitação, realizar esse sonho aí de tirar a carteira de habilitação, tá precisando, porque a carteira de habilitação é necessidade hoje, né? Nossa, não é só um mero sonho de adolescente, né? É uma necessidade hoje. Olha, a Autoescola do Adriano está preparadíssima. Profissionalismo é tudo lá. Então tá preparadíssima para realizar esse sonho, para suprir a sua necessidade aí. Olha, a novidade é o seguinte, tem curso de legislação online. A plataforma fica aberta de 6 às 10 da noite. Então, além de todo o profissionalismo aí dos instrutores capacitados da Autoescola do Adriano, você tem aí tecnologia à sua disposição. É só procurar o nosso amigo Adriano e toda a equipe aí. Tem um QR Code passando aí. Também tem link na descrição, você pode falar fácil com o pessoal aí. Muito mais praticidade, né? Agora, ó, não precisa ir lá bater mais o pontinho na autoescola, né? É isso aí. Só fazer seu registro online e já resolver a questão da legislação, que eu acho que é a parte mais chatinha, né? Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Procura o Adriano aí que, além de tudo, o bicho é uma figura, né? É verdade. Muito bem. Sabatinada da vez. Nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Tá fresquinho na memória, né? Que ela andou estudando aí pra dar aula na escola de estudos bíblicos, né? Então tá fresquinho na memória. Nós vamos aproveitar desse momento aqui pra gente compartilhar essa informação com você, nosso amigo que nos segue aqui no Em Frente. Não é verdade? Verdade. Vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Mas será mesmo, gente? Já vamos começar aqui. Problematizando. Eu gosto. Vamos começar pensando no título desse livro. Sim. Atos dos Apóstolos. Será mesmo que esse seria o título ideal para esse livro? Será, Aline? O que vocês acham? Tendo uma visão panorâmica do que é o livro, acredito que sim. Mas quero te ouvir, porque eu fiquei curiosa. Bom, fala aí que aí depois eu dou meu pitaco se você já não der ele de... Não, pois é, gente. Uma das coisas, assim, que falam muitos estudiosos acerca desse título é que talvez um título mais apropriado seria Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem papel chave nesse livro. Ele é o principal ali neste livro. Nada aconteceu sem o Espírito Santo. E eu tava lendo hoje, eu achei interessantíssimo, porque essa questão de Atos do Espírito Santo já faz tempo que a gente vem ouvindo, Sim. né?
Porém, o N.T. Wright, ele traz no livro dele, Atos para Todos, ele traz essa ideia de Atos de Jesus. Porque se a gente parar para pensar, quem que é o autor de Atos? Vocês já pararam para pensar nisso? O autor de Atos, gente, ele possivelmente é Lucas, aquele nosso médico amado ali, companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Provável autor do Evangelho de Lucas. Isso. E Atos seria, então, um segundo volume do livro de Lucas. Então, nós temos o Evangelho de Lucas e, logo em seguida, o livro de Atos, como um segundo volume. Talvez ele tenha escrito até assim, ele acabou um e já começou o outro. Aonde? Possivelmente ali viajando com o nosso amigo Paulo. E para deixar isso claro, se você estiver aí, gente, em casa, acesso a sua Bíblia, abre lá no inicinho do livro de Lucas. Lucas 1. Olha só para quem que ele está escrevendo, olha como ele começa o livro. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o livro de Lucas, ele dedica a esse personagem aí, ao Teófilo, a essa pessoa. Que é uma incógnita também, na verdade. Eu já ouvi falar que foi escrito para evangelização de Teófilo. Faz sentido? É uma possibilidade. É uma possibilidade, exatamente. Uma das possibilidades também é a ideia do significado dessa palavra, Teófilo, né? Ele traria a ideia de amigo de Deus. Então, esse livro, né? Essa coletânea, Lucas Atos, ela seria escrita para aqueles que são chegados de Deus, digamos assim, né? Para uma comunidade, ou então para toda a igreja mesmo, tem essa possibilidade. Esse Teófilo, nós temos aí várias possibilidades a respeito dele. Né? Nós temos várias. Essa de ser, né, para uma comunidade, para os amigos de Deus, ser uma pessoa. Sim. No caso, essa pessoa, ela poderia ser uma pessoa muito importante do Império Romano. E aí, com influência. E Lucas está escrevendo a essa pessoa, até numa defesa de Paulo. Porque você tem que pensar, você vai falar assim, mas Lucas não traz Paulo. Mas é o que a gente começou aqui falando. Lucas e Atos é um livro só. Né? Em 2 volumes. O primeiro versículo de Atos capítulo 1, diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, e aí segue. Então, nós estamos falando do mesmo personagem. Segundo tratado. Exatamente. Então, nós temos essa possibilidade do Lucas querer defender ali Paulo. Por que ele está defendendo Paulo? Né? Nós temos, no próprio livro de Atos, ele acaba com Paulo na prisão romana. Então, ele pode estar contando a história de Cristo, a história do evangelho se espalhando, a história de Paulo, para fazer essa defesa. É uma possibilidade. Outra possibilidade é o Teófilo ser uma pessoa que o Lucas está evangelizando. E ele está evangelizando essa pessoa com toda essa riqueza de detalhes, escrevendo esses 2 livros. Todo o contexto da época que se sucedeu ali a partir dos atos de Jesus e depois dos apóstolos. Isso. Eu queria fazer uma pergunta que vai trazer clareza sobre essa ideia do Espírito Santo. Eu queria que você falasse pra gente a respeito de os principais temas, né, que o livro de Atos traz. Os principais temas que o livro de Atos traz. Eu sei que um deles é justamente o Espírito Santo, né? Certo. Nós temos, então, ali, um dos temas principais é essa ascensão de Jesus, né, aos céus, com essa descida do Espírito Santo. Nós também podemos pensar neste livro como a expansão do Evangelho, né? Vamos pegar o versículo-chave, então, de Atos, né? Porque eu acho que não tem como falar de Atos sem falar de Atos 1:8,
que tá lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, assim, esse evangelho, ele não é mais estritamente para o povo judeu, né? Na verdade, ele nunca foi. Aí a gente tem que voltar lá em Abraão, quando Abraão recebe a promessa. Abraão ali em Gênesis 12, 1 ao 3, Deus vai fazer uma promessa para ele. Uma promessa muito específica, individual, mas ao final dessa promessa ela quebra fronteiras. Porque ele fala que vai abençoar Abraão, para Abraão abençoar todas as famílias da terra. Então o propósito de Deus sempre foi global. Nunca foi ali apenas com Jerusalém, apenas com o povo judeu. Naquela época em Abraão, eles ainda nem eram conhecidos assim, né? Nem eram um povo. E Deus já estava falando que isso iria transcender a família de Abraão. E quando a gente chega aqui em Atos, Jesus, antes de subir aos céus, ele faz uma nova promessa. E essa promessa é que os seus discípulos, aqueles que o servem, vão ser testemunhas e vão receber poder. Aí você fala, que delícia! Presentão que Deus está me dando! Poder! Não, poder, você é poderoso! Testemunha de Jesus aí, ó. Estende o tapete vermelho para mim. Mas, no original, testemunha é Marte. Então, Jesus, ele tá dizendo ali para quem tá ouvindo e para todos nós hoje que nós vamos ser martirizados. Que o poder que nós recebemos é para morrer. Para morrer, para dar a vida pelo evangelho. Pelo evangelho. E aonde que isso vai chegar? Esse poder, é claro, né? Nós temos a concretização ali no dia de Pentecostes. Fala a palavra certinha para mim, amor. Pentecostes. Eu sempre me confundo onde tá o N nessa palavra. Eu sei, gente, é uma vergonha, mas é verdade. O que acontece? Então, nós temos ali materializado naquele dia que os discípulos estavam reunidos e de repente eles começam, né, vem como fogo e eles começam a falar em línguas diferentes. E é interessante, porque há línguas diferentes ali, quando você vai lendo o texto, você percebe que não são línguas angelicais. Exato, como muita gente pensa hoje. Né? Isso. Era justamente uma forma, porque você tem que pensar o quê? O que era o dia de Pentecostes? O que era esse dia? Esse dia nada mais era do que uma festa judaica. Que vinham muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros. Sim. E judeus também que já tinham... Vinham para Jerusalém, né? Vinham voltando pra adorar em Jerusalém. Exato. Como a gente vê muito no Antigo Testamento, sempre tem essas coisas, né? Ah, vamos voltar para Jerusalém para adorar. Isso, ela era uma festa estritamente judaica, né? Judaica. Só que vinham esses estrangeiros. Então ali você tinha várias pessoas de vários locais. Não é igual hoje em dia que você joga no Google e você já... você não tá entendendo, você conversa com o Google, com a pessoa. Não tinha isso. E aí, de repente, o Espírito Santo desce. E ele traz ali uma conformidade, todo mundo entendendo todo mundo. Mesmo que cada um estava falando a sua própria língua. E de repente, você tem ali aquele Pedro, aquela pessoa que há alguns... tempo atrás, estava ali chorando, arrependido por ter negado Jesus, por ter traído Jesus. Esse mesmo cara é que o Espírito Santo enche naquele dia e ele fala com intrepidez, né? A Bíblia fala isso, que ele fala com intrepidez. Para quê? Para estar ali divulgando, né? Proclamando o evangelho. E as pessoas, mesmo ele falando no idioma dele, as pessoas conseguiam entendê-lo. E isso foi obra de quem? De Pedro? Não. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Nós temos aí histórico de Pedro nos evangelhos. E, honestamente, não é um currículo tão amistoso. Sim. Mas é esse cara que o Espírito Santo enche naquele momento. E 120 pessoas, 3 mil pessoas. A princípio 3 mil. A princípio 3 mil, depois... E aí é uma confusão que o pessoal faz também. As pessoas falam que foram 3 mil pessoas e depois 5 mil. Mas na verdade eram 3 mil e depois sobem para 5 mil. Exatamente. Elas recebem o evangelho. Então, esse poder
ele era para isso. Mas a gente sabe como terminou a vida de Pedro, né? Pedro foi um mártir, ele foi martirizado, ele morreu pelo evangelho. Ele e muitos outros que ali estavam. Sim. E aí, mas vamos voltar lá no 1:8. Lá no 1:8 tá falando agora pra onde que isso vai? Aonde isso vai chegar? E aí ele fala, né? Olha lá. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é interessante que ele não fala assim, primeiro na Judéia, depois primeiro em Samaria. Jerusalém. Ele não fala. É tanto quanto. É tanto quanto, é porque isso tá acontecendo. Tipo, tem uns aqui pregando aqui, os outros já estão ali e tá chegando aos confins da terra. E lá em Atos 2 você falou que da questão das línguas, né? Aí eu lembrei desse versículo que vem Atos 2, 7 e 8 também, que a multidão ficou admirada, espantava e comentava. Como que essas pessoas estão falando assim? Eles são da Galileia, eles estão falando e a gente tá conseguindo entender na nossa língua. Tá escrito lá, né? E eles falam dos lugares de onde eles são. Então, nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, da província da Ásia. E então tem uma descrição de vários lugares que estava passando por ali e não sabia interpretar o que ele estava falando, mas eles estavam conseguindo entender o que estava sendo dito. Devido à obra do Espírito Santo. Eu acho que isso aqui nós vamos ficar repetindo, né? Nós vamos ser enfadões aqui. Devido à obra do Espírito Santo. Então, o que acontece? O livro tanto de Lucas como de Atos, se a gente tivesse um mapa aqui, ia ser perfeito. Você vai ver esse evangelho se expandindo, né? Ele começa ali com Jesus na Galileia, indo para Jerusalém e vai agora ultrapassando fronteiras e 1:8 diz pra gente que vai chegar aos confins da terra. E é interessante essa questão da expansão em Atos. Você sabe por que Deus permite as perseguições em Atos, Aline? Você sabe por que Deus permite as perseguições? Agora, ouvindo esse contexto, talvez seja para a própria expansão do evangelho mesmo. Justamente. Porque a forma mais eficiente de promover um movimento é quando ele está sendo destaque ali no meio da sociedade, quando ele está chamando a atenção até mesmo da... Como é que falava? Não é da polícia? Da guarda? Vamos lá, guarda pretoriana. Da polícia da época. É justamente isso. Você vê, se eu não me engano, ali, para Atos 6, 7, né? O texto vai dizer que havia uma certa comodidade ali. Os discípulos, os apóstolos estavam acomodados em Jerusalém. E a intenção do evangelho é que ele se expandisse, né? Então, a primeira perseguição que nós temos relatado em Atos é Estevão. Né? Sim. Que é muito Estevão. lindo, não? E nós vamos ter que chegar aí, mas espera só um pouquinho, porque quando a gente pegar Estevão, a gente já pega Paulo e emenda aí, né? Então vai, continua aí, ô Sabatinada. Eu acho muito interessante isso, entendeu? Nós estamos vendo agora esse evangelho que vai sendo difundido. Aí eu comecei falando lá de Abraão. Por que eu falei lá de Abraão? Porque lá em Abraão Deus já tinha dito que esse evangelho ele era para abençoar todas as famílias da terra. Que essa bênção, essa promessa era para todas as famílias da terra. E aqui a gente tem o cumprimento disso. Em Atos a gente vê isso se cumprindo. Então é até interessante porque como a gente vê a Bíblia é muito importante. Ela conta uma única história. Ela tem um único propósito. E essa história é a história de Deus. É mostrar o propósito de Deus. Entende? Então, assim, se você é daquelas pessoas que, tipo, eu só leio o Novo Testamento. Não, você precisa ler o Antigo também. Não para você criar hábitos judaicos na sua vida, mas para você entender a história como um todo, porque ela tem essa continuidade. Exatamente. Sim. Então, assim, nós vemos Atos... O próprio Cristo, ele é anunciado no Antigo Testamento, né? É claro que as pessoas não tinham ideia de quem era Jesus. O Cristo, ele é descortinado, né? Digamos assim, o Cristo, ele é revelado, o véu se rasga, né? No Novo Testamento, mas você tem o Cristo sendo anunciado no Antigo Testamento. E ele era uma promessa esperada pelos judeus. Em Gênesis 3,15, se eu não me engano, você tem a primeira promessa messiânica, né? De que
da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, essa é uma promessa messiânica. Hoje a gente tem clareza sobre isso. Agora, se você, por exemplo, ficar só com o Antigo Testamento ou só com o Novo Testamento, você não vai ter clareza sobre as coisas. Então, a Bíblia, ela é um livro completo. E, aproveitando esse gancho, então, vamos já trazer essa outra visão de Atos. É um livro missiológico. É um livro, assim, que ele respira missões. Sim. É um livro que ele não começa com Paulo, tá? E isso é legal a gente falar, porque Paulo não é, como eu disse aqui no início, Paulo não é o personagem principal de Atos. Às vezes a gente se confunde muito nisso. Paulo, Atos. Atos, Paulo. Ok, traz muito sobre Paulo. Porque Paulo é um personagem central nesse propósito divino. Mas esse Atos aqui é um Atos do Espírito Santo, é um Atos do próprio são os atos do próprio Jesus. Entende? E ele começa ali até o capítulo 9, mostrando isso na vida daqueles discípulos que andaram com Cristo. Pedro, João, você tem o Tiago, você tem, né, os diáconos ali que foram levantados para estar ajudando esses discípulos, o próprio Estevão, como foi falado aqui. Você tem essas histórias nesse livro mostrando, e é isso que é interessante, porque eu falo assim que Atos é a história sem fim. Quando eu era criança, não sei se vocês vão lembrar, talvez a Aline lembre, tinha um filme chamado História Sem Fim. Você lembra que tinha um cachorrão que voava? Ah, lembro do cachorrão. Eu era apaixonada com esse filme. E pra mim, Atos é essa história sem fim. Nunca assisti. David também não. Ele voava em cima de um livro? Ele voava. Não era? Era maravilhoso. E, assim, eu gosto muito de associar, assim, a história sem fim a Atos. Por quê? Porque esse livro não tem final. Ele tem começo. Ele começa ali com o nascimento de Jesus, né? A infância de Jesus. Lucas traz, né? Quando eu falo a infância de Jesus, é porque eu tô trazendo o primeiro volume dessa obra. Lucas traz isso no seu evangelho. E ele vai contando. Aí, depois que Jesus é crucificado, ele ressuscita, os outros evangelhos encerram por aí. Lucas vai além. Lucas fala, e depois que Jesus ressuscitou? Ele foi uma história esquecida? Uma história gostosa de ser lembrada? Não. Ele é mais do que isso. Ele é uma história viva. Continuou. O que Jesus veio fazer nessa terra teve continuidade. E aí ele traz esse segundo volume com Atos, mostrando os discípulos. Olha o que aconteceu. Jesus teve mais uma conversa aqui com eles. Eles receberam o Espírito Santo. Jesus falou que eles seriam testemunhas, que esse evangelho ia alcançar os confins da terra. E aí Pedro foi lá, aquele Pedro lá que a gente não dava nada para ele. Ele cheio do Espírito, pessoas se converteram. E os cristãos, apesar de não ter esse nome ainda nessa época, mas eles foram o quê? Se multiplicando. E isso foi acontecendo. E os outros discípulos, Filipe é transladado e prega para um eunuco que se converte. E esse evangelho, que ele era restrito ali, parecia até então, né? Apesar da gente ter já Jesus falando com os samaritanos, com viúvas de Naim, né? Mas ele ainda estava ali muito na bolha judaica. E aí, de repente, o autor traz, mas ele não ficou assim. Esse evangelho chegou para os gentios. Esse evangelho, ele ultrapassou fronteiras. E aí, de repente, ele acaba a história do nada. Tipo, Paulo ficou preso em Roma. Aí você fala, cadê o final, Lucas? E aí tá a história sem fim. Não tem fim porque a gente tem que continuar essa história. Porque nós fazemos parte... Yes! Porque nós fazemos parte. Dá uma rajada aí, irmão. Esse podcast é uma continuidade dessa história. Com certeza. Exatamente. Porque a gente continua levando e propagando essa palavra. Agora, Aline, você percebeu quanto do Espírito Santo tem na fala da Gisele? Sim. Pensa só, você tem a descida do Espírito Santo no Pentecostes, certo? Certo. Aí você tem Pedro, que era um cara que não tinha retórica alguma, pois era um pescador, né? Esquentado. Esquentadinho. É. E ele prega e 3.000 pessoas se convertem. E aí depois sobe para 5.000. Então você tem uma ação direta do Espírito Santo ali na pregação. Depois Pedro e João realizam milagres. Eles curam o coxo lá, né?
na Porta Formosa, né? Então o Espírito Santo, ele direciona, ele guia as coisas. Quando Filipe, né, vai lá para pregar para aquele eunuco, ele foi transladado, né? E o Espírito Santo direcionou todas as coisas. O Espírito Santo é quem dá coragem, ousadia nesse livro, né? Os crentes, eles oram juntos nesse livro, né? Eles oram juntos buscando o Espírito Santo. Eles oram juntos, eles convivem juntos, eles dividem os bens. Sim, você tem a conversão de Saulo, que é totalmente guiada pelo Espírito Santo, né? Ele levanta Ananias para orar por Paulo depois, né? Você tem a missão, a evangelização, você tem diversas situações onde o Espírito Santo, ele age, dons espirituais, direção, né? Você tem lá em Atos 16, quando o Espírito Santo barra Paulo, né? É nítido, o Espírito Santo fala, Paulo, não vá para Macedônia, né? Então, assim, o Espírito Santo realmente ele é a figura principal, e isso tem que ficar muito claro, né? E eu, Renan, eu vou além, sabe? Assim, por que o Espírito Santo é tão necessário nesse livro, nessa história? Porque quando você pega, assim, e vai lendo essas histórias, você percebe que não é uma história fácil de ser vivida nem de ser contada. Porque, igual você falou, eles eram unidos, eles eram juntos. Mas a gente tem, no meio de tudo isso, episódios de avareza. Lembra de Safira e Ananias? Sim. Você tem episódios aí de apedrejamento. Você tem pessoas dando a sua vida. Você tem muito sangue derramado nesse livro. Você tem perseguição. E se não fosse o Espírito Santo, não teria como ter continuidade, sabe? De fato, ele é o nosso consolador, ele é aquele que Jesus deixou para estar conosco, Atos é o cumprimento. Fortalecendo. Isso, Atos é o cumprimento disso, né? Entende? Então, assim, não é à toa que o Espírito Santo, ele tá por trás de tudo isso. É porque nós, seres humanos, não daríamos conta. Foi pesado demais. Esse evangelho, para chegar aos confins da terra, não foi fácil. Foi pesado, foi difícil. E é isso que a gente precisa entender, porque hoje nós queremos viver um evangelho muito fácil. E não existe, gente, não existe evangelho fácil. Sempre vai ser difícil. Mas o que eles tinham e nós temos é o Espírito Santo para nos consolar, para nos guiar, para continuar essa jornada conosco. Não tem como você ler Atos e ficar como um leitor observador. Você tem que ser um leitor personagem. Você tem que se infiltrar nessas histórias e entender que você faz parte delas. E que, vamos falar aqui um pouquinho de Confins da Terra. Segura a onda aí um minutinho. Segura a onda. Segura aí a onda aí um minutinho para mim falar de uma mulher sensacional, tá? A nossa amiga Joana Dalva. Preciso falar dela aqui, tá? Então você que é mulher que busca novos patamares aí na sua vida, você precisa conhecer a Joana Dalva. Na sua vida profissional, na sua vida pessoal, você precisa conhecer a Joana Dalva. Ela oferece uma mentoria exclusiva focada no desenvolvimento pessoal e também no autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é. Isso é importantíssimo. Então transforme sua carreira, suas relações com a orientação da nossa querida amiga Joana Dalva. Ela é pedagoga, mentora especializada em mulheres. Não perca a chance de crescer. Você encontra a Joana Dalva no QR Code. Fale com ela agora mesmo. Tem QR Code, tem link na descrição aí também. Você entra em contato direto com a nossa querida amiga Joana Dalva. Tô certo? Tá certíssimo. Muito bem. Sim, Confins da Terra. Os Confins da Terra. Porque assim, o que é Confins da Terra? Né? Vocês já se perguntaram isso? O que é o Confins da Terra? Por que lugar é esse ali? Mostra pra mim no mapa. Eu sou uma pessoa que, assim, eu leio as palavras e eu tento criar minhas próprias interpretações. Eu sempre associei que, tipo, confins, então é porque as extremidades, é o final, porque tem essa questão do fim, mas pode ter nada a ver, tenho certeza que é um achismo meu. Um achismo. O aeroporto de BH, por exemplo, tá lá nos confins por mesmo. isso, tem lugar que você chega primeiro do que quando você volta do aeroporto. Se você for de casa, vai mais rápido. Não, gente, é justamente isso mesmo. Confins é essa ideia de fim mesmo, de final. Mas a gente tem que pensar assim, final do mundo conhecido da época,
né? Algumas pessoas vão falar assim, não, era a Espanha, porque era o último lugar, né, ali do mundo conhecido até então. Outras vão trabalhar muito a ideia da própria Roma, porque ali o confins era ali o finalzinho ali daquele império, porque se você pegar Jerusalém, tá aqui, Roma tá lá, é a última cidade ali daquele domínio romano, né? Por que Roma? Aí eu acho interessante, aí eu vou aqui até citar o nome dele, porque foi dele que eu ouvi. Marcos Paulo, conhecido nosso, gente, assiste lá os podcasts dele, porque São ele sensacionais. é top demais, com a ajuda do Espírito Santo. Mas o que acontece? O Marcos Paulo, ele trouxe pra gente a questão dos confins da terra ser Roma. Igual a gente traz ali, quando a gente tem uma expressão muito conhecida aqui no Brasil, que né, era muito conhecida, acho que os jovens hoje não conhecem tanto, que é o Quinto dos Infernos. Ah, vai pro Quinto dos Infernos. O que é esse Quinto dos Infernos? O Brasil era conhecido como inferno naquela época para Portugal. Era um lugar que eles não queriam vir, porque não tinha comodidade, o luxo ali da coroa portuguesa. Então, eles apelidaram o Brasil de inferno. E o Brasil, ele tinha, né, de tirar, todo mundo aí que estudou um pouquinho de história na escola sabe que o Brasil tinha de tirar o quinto ali dos seus ganhos e mandar para Portugal. E quando chegava lá, eles apelidavam, né? Esse aqui é o quinto que veio lá dos infernos, é o Quinto dos Infernos. Olha pra você ver, o quinto que Gisele veio do Brasil. É história, minha gente. Não, Marcos Paulo é história. E aí, o que acontece? Então, o Quinto dos Infernos, eu tô falando isso para ilustrar que era uma figura aí para falar sobre o Brasil, uma figura de linguagem para se falar sobre o Brasil naquela época da coroa portuguesa. Roma, na época ali, alguns estudiosos trazem que era conhecida na época do apóstolo Paulo como confins do mundo. Então, chegar até os confins da terra, os confins do mundo, seria chegar até Roma. Mas... E aí faz muito sentido como termina o livro de Atos. Isso que eu ia dizer. Aí você tem as possibilidades, né? Muitos acreditam que Paulo tinha a intenção de ir para a Espanha, mas se a gente pensar nessa ideia, então... Ele foi preso em Roma, ele chegou nos confins da terra. Ele chegou nos confins. Se cumpriu Atos 1:8. Entendeu? Vai parar o evangelho em Roma? Claro que não, porque a gente já falou aqui várias vezes que nós somos a continuidade dessa história. Então, ela vai agora chegar a todo mundo conhecido. Mas, para aquela época, chegar em Roma era muito importante, porque Roma era a capital do império. Uma vez que chegou em Roma, chegaram em qualquer lugar. Entende? Porque o evangelho, ele é global. A promessa de Deus, ela é global. Ela não é restrita a Israel. A promessa de Deus, ela não tem fronteiras. Então, isso é muito interessante. Pensando nisso também, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem? O que vocês acham? A gente fala sobre esse homem? Sobre Paulo, eu acho importante. A gente estava comentando aqui anteriormente que a gente falaria sobre ele, né? Até porque boa parte do conteúdo de Atos, apesar de, como a Gisele falou, Paulo não ser a estrela, né? A estrela, digamos assim, de Atos, mas boa parte do livro é dedicada a ele, né? Isso, e pensando que Lucas era companheiro dele, né, gente? Sim, o médico amado. Porque tem tantos relatos, assim, né, sobre Paulo. Porque Lucas andava com Paulo, né? Talvez se ele andasse com Barnabé, o relato seria sobre Barnabé. Sim. Mas aprove Deus que fosse Lucas aí o nosso escritor e ele caminhava com Paulo. Então, tudo dentro do propósito de Deus. Sim. O que acontece? Como é que a gente sabe que Lucas andava com Paulo? Porque nas cartas paulinas a gente tem ele sempre saudando, falando que Lucas tá com ele. Deixa eu achar uma referência aqui. Pega aí, Timóteo tem. Quando ele tá na prisão, Lucas estava com ele na prisão. Ali, né, esse consolo, se eu não me engano. Mas pro final, de né? Timóteo. Enquanto você acha, eu vou caminhando, pode ser? Pode. O que acontece, então? Vamos falar sobre esse cara, o Paulo. O Paulo, assim, eu tenho lido muito sobre as novas perspectivas do Novo Testamento
e eu tenho lido que o N.T. White tem trazido. Ainda não completei, né? Vou ser sincera aqui, quero completar em breve, mas não consegui ainda ler toda a biografia que ele escreve sobre Paulo, mas boa parte eu já li. E eu achei uma coisa, assim, muito interessante. Você achou? Eu fui em Colossenses, na verdade, Colossenses que foi a que eu lembrei, né? Colossenses 4,14 vai dizer, Paulo vai dizer assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, é a prova de que Lucas estava com ele, né? E possivelmente esse livro ele foi escrito nesse trajetório, nessas viagens, Sim. né? Nos descansos ali deles, Lucas parava e escrevia. E Lucas, ele realmente escreve com uma riqueza de um historiador. E ele mesmo diz isso, né? No início do seu livro. Mas o que acontece, então? O N.T. White, ele traz um questionamento que me pegou, assim, sabe? De uma maneira que eu nunca tinha parado para pensar. E eu comecei a me perguntar isso ao ler o que ele trazia, que era a questão, eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que Paulo, ele conhece a Deus, né? Ele passa a ser um servo do Senhor, ali na estrada de Damasco, naquela aparição que ele teve de Cristo? Ou vocês acham que Paulo já era servo do Deus vivo? O que você acha, Aline? Eu tenho mais ou menos uma opinião ali. Eu também já tenho uma, porque eu vi no estudo bíblico. Mas até então desconheci essa informação. Então vou deixar a Gisele falar. A gente tem mais ou menos a ideia, né? Para mim, Paulo, ele já, mesmo que de uma maneira distorcida, né? Ele conhecia... servia, mas ele não era convertido, né? Porque fazia umas atrocidades. Gente, eu vou ser sincera. Talvez você aí de casa, deixa eu fazer a pergunta para você. E aí, você acha que Paulo, a conversão dele acontece no caminho ali da estrada de Damasco, ou ele já era um servo do Senhor antes? Então, você perguntou pro nosso amigo que nos segue aqui, ou nossa amiga que nos segue, eu acho que, na verdade, para mim, tem um tom de conversão ali, sim. Sim. Não que Paulo não soubesse quem Deus era antes. Paulo sabia quem Deus era e até o servia, como eu disse, da sua maneira distorcida, perseguindo os cristãos, né? Como a gente sabe. Então, assim, essa experiência que Paulo teve ali no caminho de Damasco tem o seu tom de conversão para mim. De conversão. Sim. Ok. Eu sempre achei que Paulo se converteu ali. Tipo, quando eu pensava em Paulo, antes de começar a estudar aí essas novas perspectivas, eu tinha essa visão. Eu achava que, tipo assim, Paulo era um herege, um fariseu qualquer ali, e que não conhecia a Deus. E aquele momento foi decisivo na vida dele. Gente, o que a gente vai trazer aqui são perspectivas, que isso fique claro, tá, gente? Porque, assim, certeza, o que a gente tem de certeza é o que tá na Bíblia. Mas, se a gente parar para estudar um pouco da história dos judeus, parar para estudar um pouco do ambiente da época, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla. E é isso que o N.T. White fez, né? Pelo que eu li, ele vem estudando, então, esse contexto histórico por trás da vida de Paulo, né? O que era antes, o que era depois, o que estava em volta dele. E eu achei muito interessante isso, porque Paulo, a gente sabe que ele era fariseu dos fariseus, né? Ele traz isso numa das suas defesas. E aí, ele começa a imaginar, através da história, como que foi uma possível infância de Paulo, como que foi ali o período da adolescência, o que ele acreditava e o que ele não acreditava, pelos dados que nós temos na palavra e pelo conhecimento histórico da cultura judaica da época. E isso eu achei muito interessante. Por quê? Se você parar para pensar, o Paulo, por ele ser fariseu, ele vir dessa família, ele ter estudado aos pés de Gamaliel, o Paulo, como bom judeu, ele cria num único Deus, Yahvé. Ele cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é fato. Ele, até então, ele não era politeísta. Ele não cria ali que o imperador era Deus, como era um costume da época. Ele não cria na deusa Diana.
Ele não cria ali em Baco, não. Ele cria no único Deus. O mesmo Deus que Moisés cria. O mesmo Deus que o profeta Elias cria. Era esse Deus que Paulo cria. Mas Paulo, como todo judeu ali da época, ele ainda não tinha a plenitude do que era crer em Deus. Ele conhecia Deus ali, ele mesmo fala isso em Coríntios, se a gente parar para pensar, é aquele espelho embaçado. E o dele estava ainda mais embaçado nessa época. Porque a gente só vai conhecer Deus na sua plenitude quando nós nos encontrarmos com ele. Lá em Coríntios ele fala isso. Mas aquele espelho dele, até então, ele estava muito embaçado. Mas a crença dele era no único Deus. Porque ele foi criado como um judeu, como um fariseu. O que era o fariseu? A gente precisa pontuar isso aqui também. Porque a gente pensa no fariseu como alguém assim... É como se fosse um xingamento, né? Porque a gente vê nos evangelhos Jesus, né? Sempre ali em confronto com eles. Mas os fariseus, eles surgem na época dos macabeus. Naquele período intertestamentário. Eu tô com o que é período intertestamentário? O que são os macabeus? Porque você complicou aqui o negócio. Período intertestamentário, essa eu respondo. Responde, por favor. Período intertestamentário são os 400 anos de silêncio profético que nós temos entre Antigo e Novo Testamento. Né? Então você tem 400 anos onde não se levantaram profetas. Tá? E aí, então, você tem no Novo Testamento o último profeta de carreira, que é João Batista. Mas você tem um período de silêncio ali, que é conhecido como período intertestamentário. É do Antigo para o Novo Testamento. Sim, e aquela pausa que tem ali entre as duas épocas, em que eles falam que é como se Deus tivesse ficado em silêncio. Exato. Isso. A gente pode falar historicamente como quando os gregos dominaram o mundo. Porque se você parar para pensar, o Antigo Testamento, ele acaba com a Pérsia no poder. E o Novo Testamento já chega com Roma. Só que a gente sabe que entre a Pérsia e Roma, nós tivemos os gregos. Então, o período intertestamentário é esse período ali grego. E os macabeus foram... É um povo que se levantou, né? A figura mais... Para preservar a religião ali. Isso. Você tem a figura mais importante dos macabeus, tá? Num cara chamado Judas Macabeu, né? Quando, talvez você vai lembrar, né? Talvez você que está nos assistindo, que é um livro que tem na Bíblia católica. Justamente. Então, esse cara, esse Judas... É um excelente livro... Desculpa, é porque a gente precisa falar isso. É um excelente livro pra gente conhecer da história, o que aconteceu naquela época. Não é doutrinário pra nós. Ele não é canônico. Isso. Né? Nós não criamos... Até os católicos sabem que ele não foi canonizado, mas colocaram mesmo assim, né, no livro sagrado. Porém, assim, crente, gente, pode ler Macabeus. Crente deve ler Macabeus também, para entender esse período que foi tão importante. Justamente. Nessa época. Aí como é que é o nome do abominável da desolação? Antíoco Epifânio. Quando Antíoco Epifânio levanta e profana o templo, né, ele sacrifica um porco, todo mundo sabe que o porco é um animal impuro para os judeus, né? Então ele vai lá, sacrifica um porco no Santo dos Santos, aí então você tem a conhecida revolta dos macabeus, né? Esses homens se levantam, então geram aí um avivamento, né? Você tem aí um avivamento de cerca de 100 anos. E os fariseus, eles surgem justamente nesse período também. O que ele quer? Ele quer preservar a lei. Ele quer o zelo. Os fariseus, assim, a palavra talvez para fariseu é zelo. Porque é o zelo pela lei do Senhor. Os tradicionais que quiseram preservar todos os rituais ali ensinados no passado. Aí é interessante. Paulo era o quê, então, como fariseu? Ele era zeloso. E quem que os fariseus da época tinham como figura, assim, heróica? Elias e Finéias. Por que Elias e Finéias? Vamos lembrar aqui um pouquinho da história. O Finéias, ele é aquele cara... que aí a gente tem que voltar lá em Números, lá no livro de Números, lá em Balaão. Quando o rei chama Balaão para amaldiçoar Israel, Balaão
tenta ir, mas não consegue, porque Deus o impede várias vezes e da boca dele só sai bênçãos. Aí o livro de Números deixa Balaão de lado e vai seguindo. Lá no finalzinho de Números, volta essa história de Balaão. E Balaão achou uma estratégia para realizar o pedido do rei. E a estratégia que ele usa é mandar mulheres moabitas para o acampamento israelita. Para quê? Para fazer esse povo pecar. Porque o povo é fraco. E aí, o rei manda as moabitas pra lá. E quando ele manda, o povo cai numa orgia total. E tá uma situação terrível. Deus furioso com o povo de Israel. E aí entra Finéias. Finéias, ele vem da linhagem de Arão. Ele é um levita. E Finéias vem e passa a espada. Num casal. Que literalmente. E ali, a praga que tá já caindo sobre o povo de Israel cessa. Então, Finéias teve zelo pelo Senhor. Entende isso? Zelo, fariseu, zeloso. Ele teve esse zelo. E os fariseus, na época ali de Paulo, eles têm, então, Finéias como esse cara que preservou o zelo. Pra quê? Pra que Israel se mantesse puro nos caminhos do Senhor. Uhum. Quem que era o problema ali? Eram os que não eram judeus, eram as moabitas. Entende? Então, o fariseu, ele tem essa resistência a outros povos. A quem não é judeu. Uhum. Porque ele acha que quem não é judeu vai fazer o quê? Vai prevaricar, vai levar Israel à prevaricação. Então, ele tenta guardar a lei. Ele cria uma bolha. O fariseu criou uma bolha ali do... Mas você entendeu o propósito? Sim, eu não tô falando Elias. que ele é certo. E aí tem Elias, que é o outro herói. Elias, num dos episódios que a gente super lembra aqui dele, é Baal. Ali contra os profetas de Baal. Né? Que naquela... Vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. E aí ele vai exterminar os profetas de Baal também nesse zelo para que Israel não pecasse. E aí os fariseus lembram dessas histórias, isso aqui eu tô falando historicamente. Para o fariseu são dois grandes personagens, são grandes homens de Deus que de fato foram. E naquele momento, gente, aí se a gente vai entrar aqui, como que Deus aprovou isso, não aprovou, aí é assunto para outro podcast. Mas assim... Eles realmente, Deus aprovou a atitude, tanto eu falei Eliseu ou falei Elias? De Elias como de Finéias. Deus aprovou naquele momento. Aquilo ali era necessário naquele momento. Mas o fariseu, ele traz isso como uma regra. Tanto que Paulo não tem problema nenhum em ir para Damasco perseguir essa nova seita, porque para ele era uma seita, né? Esses aí do caminho que estavam servindo a esse homem Jesus, falando que ele é o Messias, é uma nova seita. Então eu, como bom fariseu, como homem zeloso que sou, pelo meu Deus, eu vou lá. E se for necessário, eu vou matar sim. Tanto que a primeira aparição dele... ali com Estevão. No apedrejamento. Não fala que ele apedrejou, mas fala que consentiu. Mas ele consentiu. Ele estava presente no momento. Ele estava. E ele não teve problema com isso. Com essa mentalidade de fariseu, com essa mentalidade de homem zeloso pelo Senhor. Mas aí é o que eu falo. Ele cresceu nessa estrutura. Uhum. Ele não serviu outros deuses, ele serviu ao Senhor. Com certeza Paulo sabia a lei de có e salteado, ele foi criado nos pés de Gamaliel. Aí eu fico me perguntando, será que na hora que Estevão não olhou para o céu e falou, eis que vejo os céus abertos, será que lá dentro do coração de Paulo já não começou a acender uma faísquinha? Acho difícil, porque ele ainda estava perseguindo. Ele pensou, gente, tem algo diferente, esse cara tá sendo apedrejado, tá morrendo e tá se sentindo grato e honrado por esse momento. Tipo, ele fica sem entender, entende? Porque as pessoas que estão ali também agora acreditando nesse Messias são pessoas também que guardavam a lei. O que tá acontecendo? Com certeza é isso, né? Ele se pergunta. Porém, o zelo dele, essa religiosidade que ele foi criado era muito grande. Mas Paulo era outro hábito que os fariseus tinham. E aí, né? Porque a gente nunca pensa em Paulo como místico, no bom sentido da palavra. Uhum. A gente pensa ele como um homem super racional. Guarda isso aí. Paulo místico
que eu preciso falar dos nossos amigos da Fixar Parafusos. Você que tá precisando de parafusos, ferramentas, toda a linha aí de químicos, abrasivos, você encontra na Fixar Parafusos, máquinas elétricas também, ferramentas manuais, você encontra na Fixar Parafusos, tá ali na linha de trem do Alterosa, você encontra o QR Code aqui também. Tem link na descrição, você vai entrar em contato com o pessoal lá e ser muito bem atendido, com toda certeza, aquele precinho camarada que só a Fixar Parafusos tem pra vocês. E que também não é místico. É bem racional. Esse aí é verdade, não tem nada de místico. É que místico é falso, não. E eu também preciso falar dos nossos amigos da Brigada Betim. Você quer ser um herói na vida real, quer assim salvar vidas. Se você quiser salvar vidas, precisa procurar os nossos amigos aí da Brigada Betim. São mais de 10 anos aí no ramo da formação de bombeiro civil, bombeiro profissional, brigadista. Você precisa procurar aí o pessoal da Brigada Betim com vários cursos aí nessa área de formação, tá ok? Tem QR Code, link passando aí também para você entrar em contato com os atendentes aí do pessoal da Brigada Betim. Paulo místico. Paulo místico. Porque a gente pensa num Paulo muito racional. E a gente tem que... Se você começa a ler as cartas e começa a ver Paulo ali, e no próprio Atos, você vai ver que ele vai ter experiências sobrenaturais. E grandes experiências. A estrada de Damasco foi uma. Ele viu o próprio Jesus. Mas é isso que eu quero falar. Eu quero... e aí a gente já encerra, que o tempo já tá acabando. A gente já vai partindo pro final. E olha só, se você estiver gostando desse tema, se você estiver gostando desse assunto, deixa no comentário aí, que nós vamos fazer a parte 2. Muito provavelmente a gente poderia falar das viagens de Paulo, né? Das viagens. Dar um enfoque maior nas viagens de Paulo. A partir de Antioquia. Isso. Mas aí, o que acontece? Pra gente finalizar. Eu quero que vocês pensem, imaginem isso comigo. Como um bom judeu, como um bom fariseu, Paulo... ele buscava experiências com o Senhor. E hoje nós cristãos também buscamos. Sim. Né? Vamos ser, por mais racional que a gente seja. Você quer que Deus venha falar ali no seu íntimo. E o que acontece? Então, os judeus ali, eles tinham uns mantras, sabe? Umas coisas assim. Umas repetições, rituais. Isso. Aí eu não, o N.T. White, fica imaginando ele ali naquela estrada. Porque ele estava indo cumprir a missão, né? A missão que ele considerava ser a missão do Senhor. E quando ele vai indo, possivelmente ele foi ali repetindo a chamar, né? Que era uma passagem que os judeus repetiam muito. Quem sabe ele até lembrou ali de Ezequiel 1, que... Vamos falar, né? Não existe nada mais místico na Bíblia do que Ezequiel 1. Sim. Tá? Que diz? Que é a questão ali das rodas, isso, que ele vai vendo o movimento da glória de Deus. E é isso que é interessante, gente. Porque olha só, Ezequiel, ele tá vendo ali... Primeiro ele vê uns seres angelicais, que a gente fala que são anjos, mas a gente não sabe se era também. Aí ele vai ver nas rodas giratórias e de repente entra na parte do trono. Ele vê o trono e cai prostrado diante de Deus. Porque todo profeta, todo homem de Deus tinha muito medo de ver o Senhor face a face. Porque, ai de mim, pecador, diante do Santíssimo. E o Paulo pode estar ali meditando nisso, a gente não sabe no que ele estava pensando. Mas o fato é, pensa aqui comigo, Paulo tá ali. Deus, eu quero te ver. Eu quero, né, ser usado na sua obra, isso e aquilo. E de repente algo começa a acontecer. Algo inesperado. Algo que talvez a gente poderia até falar, ai, o sol estava muito quente ali para Paulo. E algo começa a acontecer. E de repente Paulo entende que ele está na presença do Senhor. Daquele que ele sempre serviu a vida inteira dele. Ele está na presença do Senhor. E quando ele ergue os olhos e vê, talvez ele imaginava ver aquele trono que o Ezequiel viu. O que o Isaías enxergou um dia. Mas quando ele ergue os olhos e vê, ele vê a figura de Jesus, homem. Aquele que ele sempre perseguiu. Aquele que todo mundo que cria era doido, Estevão era doido. Essas pessoas não servem a Yahvé. Mas quando ele ergue os olhos
para ver o Senhor, quem ele vê é o Jesus. O que não aconteceu na cabeça daquele homem? Porque ele é apóstolo porque ele viu Jesus. É o que o credencia a ser apóstolo, né? Então, assim, o que não passou? Talvez o Estevão ali, ó, apareceu na mente dele, tipo, o que eu fiz? Porque ali, aquele espelho que estava embaçado, ele começa a refletir melhor. Ele começa a entender de verdade o que é o evangelho. E importante falar, o que evidencia que a visão que ele teve foi de Jesus para você? O que você acredita que fez ele entender que foi a visão de Jesus e não do trono, como Enquanto você encontra, eu vou mostrar aqui, ó. Vou até me levantar, David, se eu me orienta aqui. Tá dando pra ver bacana aí o livro? Tá dando pra ver legal? Ó, então esse aqui é o livro, tá? Atos para Todos. Esse aqui é o livro, tá? Esse que eu mostrei pra vocês, Atos para Todos, é uma coletânea do N.T. Wright, tá? Foi publicado pela Thomas Nelson Brasil. Você acha que é uma coletânea toda muito bacana, tá? Boa parte das informações foram extraídas daqui, né? Isso. A palavra tá aqui. É desse e principalmente da biografia de Paulo, também escrito por N.T. Wright. Por N.T. Wright. Olha só, Aline, o que acontece? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele viu Jesus, o homem que ele perseguia. Que a princípio ele nem reconheceu, porque para ele era só mais um fanático dizendo seu Messias. E Paulo também não conviveu com Jesus em vida, né? Não. Então inclusive, ele não... segundo a Coríntios, por exemplo, é Paulo defendendo o seu apostolado justamente por isso. Ele era questionado por isso, Aline. Uhum. Ele viveu na mesma época que Jesus, mas ele nunca tinha encontrado Jesus quando Jesus estava aqui encarnado. Isso. E agora ele teve esse encontro. E aí, tudo que ele acreditava mudou. Não, aí eu tenho que refazer o que eu falei. Não é que tudo que ele acreditava mudou. Tudo que ele acreditava começou a fazer mais sentido. Se ampliou. Porque agora ele tem a plenitude do evangelho. Tem clareza total. Tem clareza. Cristo. Ele não deixou de crer em Yahvé. Yahvé continua sendo Deus. Mas Jesus é o Messias enviado por Yahvé. Muito bem. Fica essa palavra para nós. Fica. Não é? Fica essa palavra para nós. Se tá faltando sentido na sua vida, ele é o sentido. Jesus é o sentido que falta para sua vida e é o que nós desejamos para você. Que você tenha um encontro com Cristo, que você seja transformado por Cristo, que você seja abençoado por esse Senhor que tem abençoado tanto as nossas vidas e por isso nós queremos propagar este evangelho. É isso aí, espero ter ajudado um tiquinho. Nossa, muito bem, ó, vai ter parte 2, hein? Vai ter parte 2, vai ter parte 2. A gente precisa continuar. Muito bem, muito obrigado minha colega Aline, muito obrigado meu amor. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, até o próximo episódio.